Desperdício imperdoável. Triste é o desafio lançado pelos profetas e repetido por Jesus à humanidade. Eles terão olhos, mas não verão. Eles terão ouvidos, mas não ouvirão. Ninguém tem dúvida, esse eles somos nós. Que triste desperdício é viver cego apesar de ter olhos, é viver surdo apesar de ter ouvidos, não é? Cegueira e surdez voluntárias são as mais desafiadoras de todas. Mas é esse desafio que nós precisamos vencer. Agora ou um pouco mais adiante. Se for agora, permaneceremos na terra. Se for mais adiante, nos afastaremos dos nossos amigos, reiniciaremos a tarefa de lutas, provas e expiações, mas também para nós, também para os teimosos, os mais teimosos entre nós, chegará o tempo da descoberta, o tempo do aproveitar, do carpe diem, do extrair da vida todas as riquezas, todos os ensinamentos, todas as curas inúmeras das quais ela é portadora. Na passagem de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 8 a 10, nós vemos o método de Paulo. E Paulo, nessa passagem, encontra, como quase toda parte, os judeus, o povo eleito, o povo escolhido, que recebeu inúmeros discípulos, que recebeu o próprio Mestre, que recebeu a primazia da pregação da Boa Nova, já que por orientação do próprio Jesus, os discípulos deveriam primeiro pregar aos judeus e depois aos gentios. Paulo, cumprindo tal determinação, fez o seguinte: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, que é o termo que inicialmente se usava para os seguidores de Jesus, os homens do caminho, a casa do caminho, não é? Perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, uma pessoa de nome Tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. Sim, é verdade que judeus e gentios ouviram Jesus, mas judeus, pela dureza dos corações, ouviram-no por 3 meses, ouviram a Paulo por 3 meses. Os gentios ouviram por 2 anos. Privilégio? Graça ou desgraça? Claro que não.
Quem determina que recursos recebe somos nós, aproveitando-os ou não. Não é interessante isso? Há uma lição profunda embutida nessa passagem, não é? Que triste é o judeu que se vangloria de ser a nação dos discípulos, dos profetas. Exemplo máximo, o próprio Jesus. Se os perseguiu e não os ouviu. Triste o brasileiro que se orgulha de ser berço de Chico Xavier, o qual revelou ser o Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho. Se o humilhou e se boicota, não é? Todos somos filhos de Deus, Pai que não faz diferença entre seus filhos. As diferenças sociais entre nós foram todas geradas por nós mesmos. Seja por possuirmos diferentes talentos, seja por não possuirmos o talento fundamental da fraternidade. Despertemos agora, finalmente, do terrível sono dos orgulhos individuais e coletivos, pelos muitos talentos que possuímos, pois é o uso deles que indicará nosso real valor. Mas será dado àquele que bem utilizar os talentos. Mais será cobrado daquele que muito recebeu. Não é? É que vive em maior claridade aquele que, embora de noite, abre suas janelas e suas cortinas para a luz da lua, do que aquele outro que, embora de dia, fecha completamente suas janelas, encerra meticulosamente suas cortinas para a luz do sol. Que nós abramos nossos olhos e ouvidos para as lições cotidianas e essenciais que a vida nos dá a cada segundo. Um grande abraço, até a próxima.